presente, além da personalidade que ele tem, de ser um líder, ele é muito humano. Apesar de ser o mais titulado do mundo, continua a olhar para cada momento aqui para se ganhar algo. O Pinto da Costa, para mim, o melhor treinador do Futebol Clube de Porto. Ele vai rester dans l'histoire do FC Porto. Esta é a figura, é um senhor. A caminhada na Champions, apesar da confiança inabalável do presidente, minha própria, dos jogadores, mas havia ali um pequeno ponto ao intervalo aos jogadores. Neste momento estamos eliminados e temos que continuar na eliminatória até ao fim. Na minha última substituição, eu digo Ricardo Fernandes, que era indiscutivelmente o nosso melhor marcador de faltas. Eu digo, Ricardo, nós agora estamos em domínio, de certeza que alguma coisa vai aparecer. Quando aparecer, vai com tudo, vai com fé, mete dentro que um gol e estamos nós. Aparece a falta, quem marca sou eu. Só não entrei em campo porque não consegui. Livre para ser apontado por Benny McCarthy, grande ansiedade. A vitória seguinte é um gol que na minha própria carreira acaba por ser icónico. Também confesso, aquele casaco está em casa. Mas mais do que isso é ultrapassar o gigante. E eu, no fundo, talvez ainda era um pouco descrente dessa possibilidade de ganhar a Champions. Mas há um jogo que eu tô no quarto, e ainda não acho que era o jogo contra o Lyon, um jogo em casa. E eu pensei, ainda falei isso com o Carlos Alberto, brinquei, acho que o presidente tinha razão, nós podemos ganhar a Champions. E ele começou a rir. E ele falou, por quê? Eu falei assim, não, porque eu não joguei nada até agora. E eu acho que eu vou começar a jogar hoje. Acho que ali tem um momento que eu viro a chave e começo a acreditar realmente que o presidente tinha dito era possível. Nós fomos construindo também um status. E chegamos à final com este nível de confiança, mas também já com um status já bastante bem construído. Telespectador do Canal 11, seja muito bem-vindo ao estádio Arena Wolfschalke em Gelsenkirchen, na Alemanha, para a final da Liga dos Campeões, época 2003-2004. Daqui a pouco estarão frente a frente a equipa do Futebol Clube do Porto, orientada por José Mourinho, e os franceses do Mónaco, equipa que é liderada por Didier Deschamps. Paulo Ferreira, apareceu no apoio, Paulo Ferreira, cruzamento, a bola sai em casa, Alberto, papel! Eu ali, alguma tranquilidade para aquele momento, o jogo, era uma... Eu naquele momento estava tão sereno que eu conseguia ver só o gol no guarda-redes e não via mais nada. Não tinha, é como se nada tivesse na minha volta. Deseja a alma que põe um país parado, um país emocionado. Um gol, chega ao terceiro gol e lembro-me perfeitamente de olhar para o relógio e faltarem cerca de 20 minutos para acabar o jogo, qualquer coisa assim, e digo para o Faria e para o André, que estavam ao meu lado, temos 20 minutos para pensar o que é ser campeão europeu. Isto numa final da Champions é muito difícil que tu digas. Numa final da Champions, normalmente, tu sentes que és campeão quando o árbitro acaba o jogo. E nós ali sentimos que éramos campeões europeus a 20 minutos do fim, onde me passou tudo pela cabeça. E embora passou-me tanta coisa na cabeça que normalmente não passa. Porque normalmente tu estás num jogo e tu jogas o jogo até ao fim. Mas eu dizer que numa final da Champions League
Tive 20 minutos a pensar em tudo, menos no jogo, porque o jogo tinha acabado. Reflete um bocadinho aquilo que foi aquela final. Da serenidade, apesar da vitória importantíssima. Eu sonhei poder ganhar, todos sonhamos poder ganhar a Liga dos Campeões. Eu inicialmente defendia que o estádio se deveria chamar Jorge Nuno Pinto da Costa, e quando eu soube que o nome do estádio seria Estádio do Dragão, o nome é perfeito. O Dragão é o presidente. Quando foi deste novo estádio, do Estádio do Dragão, as pessoas diziam, isso não vai pegar, as pessoas vão sempre dizer que vamos às Antas, vamos ao Estádio das Antas. E eu disse, não vão, o Dragão veio para ficar. E hoje já nem dizem estádio, vou ao Dragão. Quando dizem vou ao Dragão, toda a gente sabe que é vir ao estádio, porque ficou realmente, completamente vinculado o nome do Dragão ao Futebol Clube Porto. Antes de ser ainda um símbolo do Futebol Clube Porto, o Dragão é um símbolo da cidade. E por isso, quando Jorge Nuno Pinto da Costa claramente aposta no Dragão, recupera essa mítica, essa simbologia do Dragão, ele está a puxar exatamente por esse simbolismo de resistência, de estoicidade, de bravura. A transição para o Dragão é, digamos, uma espécie de consagração, não só pelo aspecto arquitetónico, ok, isto agora é a primeira divisão, o estádio consubstancia mesmo isso, é uma espécie de pináculo do novo tempo, do novo clube, do que se afirmou. A construção do estádio, com todo o plano pormenor das Antas, permitiu que esta parte da cidade tivesse, em termos de acessos e em termos de infraestruturas, as condições para o crescimento que agora está a ter. Além disso, o estádio é lindo. O Futebol Clube Porto não é só um clube de futebol, é muito mais do que isso. É um símbolo de uma região, de uma cidade, e essas características de resistência modelaram o clube. E para este tipo de clube tem que ser um líder político. E é uma característica do presidente é que não sabe só de futebol. Porque se só soubesse de futebol, não nos tinha levado onde nós estamos. Afirma-se como dirigente desportivo e é a partir dessa afirmação que ele se afirma também como interventor político. Como sabem, entre o Porto e Lisboa há um certo conflito preconceitual. O Porto não aceita que Lisboa concentre todo o poder. Este espírito de independência relativamente ao poder também, obviamente, se vai plasmar nas características do Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto é um símbolo da cidade. Quando falam de que eu sou divisão Norte-Sul, isso não tem sentido nenhum. Que se tenha a queixar o Porto, o Braga, Bragança, queixa-se também o Algarve e o Alentejo. Portanto, não há uma divisão Norte-Sul. Há, digamos, uma luta contra o centralismo que existe também no Sul. Nas campanhas eleitorais vai haver uma grande descentralização, mas fechadas as urnas, ficam lá os votos e essas promessas. Ele tem consciência que o resto do país é tratado de uma maneira diferente e por isso ele considera que é uma sua responsabilidade a defesa dos valores de um país mais igual. Mas fê-lo sempre a partir do seu espaço, o espaço desportivo, e onde, dando o exemplo, foi fazendo conquistas que, quanto mais fortes eram, com certeza mais irritavam. Ele tem feito coisas que claramente vão no sentido de sublinhar esta sua preocupação e que nada têm a ver com a questão desportiva. Olhe, por exemplo, a questão de Porto Canal. Porto Canal poderia ser uma televisão e um canal apenas desportivo, mas o Presidente insistiu e quis sempre que fosse um canal que cobrisse o território.
quando os adeptos vão a um jogo, não é o jogo pelo jogo, são as questões de identidade, de grupo, de comunidade, que estão ali representadas naquelas 11 pessoas que estão ali a jogar. Nós, quando nos passamos a organizar em sociedades modernas, não deixamos de ser tribais. O Futebol Clube Porto representa a tribo do Porto. O Futebol Clube Porto é um património imaterial da cidade. Isso marca bastante quando se percebe que estamos a jogar o mesmo campeonato e não há motivos para ser inferior. E o futebol foi muito importante nisso. Ele consubstanciou essa ascensão, promoveu essa ascensão, foi ele que a possibilitou. Portanto, ele é que é o presidente. Mas aquilo é sincero, é sentido. Portanto, é uma pessoa muito importante para o norte do país, pelo menos para o norte. E que, claro, que uma pessoa não se mantém nessa posição durante tantos anos, a não ser com muita inteligência. Há ali uma mente brilhante. Vamos continuar a nossa luta, na certeza de que ao defendermos o Futebol Clube do Porto, estamos a ser um baluarte da nossa cidade, estamos a ser uma bandeira da nossa região. Depois do 25 de Abril de 74, o Porto vai recuperar muito da sua dinâmica, como um grande centro cultural, como um grande centro intelectual. Veja-se o grande desenvolvimento da Universidade do Porto. Mas há uma coisa que o Porto não recuperou: esta influência política que tinha tido antes da ditadura. E é um espaço vazio, um espaço que os políticos do Porto, ou a partir do Porto, não souberam fazer. E esse espaço tem sido ocupado por quem? Pelo Futebol Clube do Porto. O que eu insisto é que foi necessário acordar uma região que estava adormecida, foi necessário acordar um clube que estava entregue a fatalismos de que não se ganhava nada durante 20 anos e que isso era normal. Foi necessário criar uma mística que o senhor sabe tão bem como eu, que muitas vezes é necessário transformar para criar o espírito de conquista e o espírito de vitória num grupo, seja ele qual for, com objetivos de vencer, porque sem esse espírito não se consegue nada. Deu, de facto, um farol à volta do qual as pessoas se gostam de sentir, não direi orientadas, mas pelo menos iluminadas. E seguramente que ao longo destas 4 décadas terá sido muitas vezes convidado para enveredar por uma carreira política e resistiu sempre. Fui convidado, até por partidos muito diferentes, para ser candidato à Câmara do Porto. Até para o Parlamento Europeu eu fui convidado. Veja lá, imagine no Parlamento Europeu. Eu sinto um misto de emoção e de saudade ao estar aqui sentado no Teatro São João. Este teatro, há cerca de 100 anos, teve um grande incêndio, ia ser transformado num hotel, e o meu falecido bisavô, que era o Eduardo Honório de Lima, que tinha uma grande paixão pela arte e pela música, para que não desaparecesse o teatro, comprou. Nós tínhamos também um camarote, que era ali atrás, o camarote número 8, e aos sábados vínhamos sempre ao cinema. E lembro-me que havia filmes que ficavam muitas semanas e que nós vínhamos sempre, porque tinham amigos que queriam vir e eles só podiam entrar se viessem connosco, e nós vínhamos. Havia um filme que era o Deus lhe pague, que eu vi mais de uma dúzia de vezes porque nunca mais se ia embora. E foi aqui que eu comecei a ter também gosto pela música e ganhei o gosto também pela poesia e pela declamação com o espetáculo de João Vilaré. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se criou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Veja lá se isto não é digno de uma pessoa ficar enfralhada. O gajo vai-me escrever, eu vou dar as táticas. Ora, isto é mau português, isto não está certo. Boa não se escreve com B, senhores. Boa escreve-se com B e não com B. Pois com certeza. Hã? Já não está.
Mas viu-se isto? Viu? Toda a minha vida foi construída a norte, muito à volta do Porto, com um queridíssimo agente artístico, que era o seu Cipriano, que era o típico portista. O Esteves é o Cipriano Costa. Não julgo que eu não sou faccioso, não é? Gosto do Porto, acho que o Porto é o mundo, mas não sou faccioso. Inventamos uma personagem que é um comentador desportivo, portista, e obviamente um comentador completamente parcial, porque estava sempre do lado do Porto. Tudo o resto era o Benfica, era o Clube da Galinha e por aí fora. Sabem quem é que cá está, ó cambada? O Pintinho! Sábado vamos para o Pintinho! Olá! Já, João. É com grande prazer. E o Brigadinho, já sabes, a partir da manhã tens cá o vinhinho. Muito obrigado. Vamos ao nosso... Eu não bebo praticamente, mas está bem. Não faz mal, mas entorna-lo. Está bem, entorna. 10% de uma garrafa que é o gargalo. E a rolha? A rolha também. A rolha também. E a rolha é bom porque depois de beber o vinho pode-se... Pode ser... Olha. Eu acho uma das personagens mais interessantes do Herman e eu acho que é a prova de que se pode gozar com tudo, nomeadamente o Pinto da Costa, porque acho que é uma pessoa com bastante sentido de humor. É uma coisa que eu lhe gabo, mas acho que mesmo os rivais conseguem reconhecer isso. Mesmo as pessoas que não gostam nada pensam assim, não, de facto tem alguma graça, mesmo que essa graça os possa irritar muitas vezes. Me gustaba mucho el sentido del humor, que es un hombre, cuando explica las anécdotas o su opinión, es sarcástico y es muy divertido, Ele sabe se rir dele e dos outros. Quando se ri dele, ri-se sem limites. Oh, pois. Às vezes digo, mas cada vez menos vou ficando rouco com tanta entrevista. Já estava mais maduro. Falta ao porra. Eu tentei que o Sr. Manuel Damasio almoçasse comigo em vez de consigo. Ele preferiu almoçar consigo, ele lá sabe porquê. Escolhe melhor os restaurantes. Nós sabemos o que é ser Porto, não se explica, não é? Sente-se essa forma de estar, o facto de ser muito aguerrida, de lutar até ao fim e por todas as bolas, como sendo a forma de estar de um atleta à Futebol Clube do Porto. O treinador, todo o staff, as jogadoras foram fantásticas e hoje, no momento da verdade, na hora da verdade, elas empolgaram-se, fizeram uma exibição extraordinária e venceram com todo o mérito. Estão de parabéns. São umas grandes atletas, eu tenho muito orgulho em tê-las todas como atletas do Porto. O Sr. Presidente apareceu imensas vezes, quer no Lusovelano, quer no Dragão Arena, até jogos fora, foi ver. Para nós isso sempre foi e continua a ser uma motivação extra, porque não é todos os dias que se tem o Sr. Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa na bancada e a vibrar e a celebrar como se nunca tivesse ganho nada. Eu tenho no Presidente a referência do meu portismo. E eu, enquanto adepto do Porto, não conheço outro Porto em memória viva que não é o Futebol Clube do Porto do Presidente Pinto da Costa. E às vezes que eu até costumo partilhar esta mensagem, eu já escrevi para o Presidente como não escrevi para o meu pai. O jogo com o Benfica foi um jogo meticulosamente preparado. Nós começamos o jogo muito bem, se calhar bem demais, porque em 4 remates fizemos 3 golos. E a equipa e o estádio, aos 22 minutos, com 3-0, entraram em ebulição.
E depois, curiosamente, eu tinha estado na bancada do Estádio da Luz, na Supertaça, Cândido Oliveira, nos 0-5 do António Oliveira e do Futebol Clube do Porto ao Benfica. E eu queria muito ir levar essa fasquia. Estava desesperado por ficar com... Esse ano é um ano marcado por muitos registros e muitos recordes. E eu queria esse recorde para esta equipa. Por isso é que quando o Hulk marca o 5º golo, eu peço aos jogadores para se despacharem nos festejos para ver se nós conseguimos marcar mais um golo. Portanto, foi um jogo incrível, de grande memória. Felizmente é uma memória e um registro que fica. Foram 2 os portugueses que chegaram à final de Dublin. Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto, numa final inédita. Em primeiro lugar, havia a certeza de que era uma equipa portuguesa que ia ganhar a prova. E depois, toda a gente sabe que eu tenho uma particular amizade com o presidente do Sporting de Braga, com António Salvador. Portanto, eu acreditava que íamos ganhar, tinha essa esperança, essa confiança. Porto na Liga Europa. E lembro perfeitamente nesse dia de me encontrar com estas histórias todas, emocionalmente. Foi para mim agradável sentir que o Futebol do Porto tinha feito mais um feito e que o Sporting de Braga, dirigido por um amigo meu, tinha também alcançado um grande êxito, que foi estar numa final europeia. O gol de Kelvin foi realmente espetacular, sobretudo pelo entusiasmo que eu nunca vi naquele estádio. Foi um momento importante. Daquilo chega àqueles minutos, chega ali aos 80 minutos, eu digo assim, aos 75, ok, eu digo assim, vamos ter que fazer alguma coisa, pá. Isto assim, vamos empatar o jogo, perdemos o campeonato. Vamos meter, e eu olhei para o banco, e só vejo 2 gajos, só via dois, eu que não conseguia ver mais ninguém, só via 2. Não, vamos meter o Kelvin, porque ele, opa, o miúdo é maluco, vai para cima deles, ainda arrebenta com eles. E foi exatamente o que eu disse. O miúdo disse a ele, opa, não quero saber do que é tático, neste momento isso já não existe. Neste momento pega na bola, vai para cima deles. Então se tiver juntar, vai mesmo para cima deles. Mas tem que fazer o passo para o Edson. Devolução ao Kelvin. Vai o remate do Kelvin e o gol. O Futebol Clube do Porto tem a assinatura de Kelvin. Lá está, o tal insólito, o tal só o impossível acontece. Aquilo era impossível. E depois, aquela reação espontânea de Jorge Jesus. O Futebol Clube do Porto tem a assinatura de Kelvin, que ajoelha Jesus no relvado do Dragão e faz explodir a alegria azul e branca e de Costa. E nós a vencermos daquela forma completamente fora do baralho, era a carta selvagem que de repente se pôs ali assim no Estádio do Dragão. E o museu era um dos meus sonhos que, em determinadas alturas, pensei que era irrealizável. Mas tive sempre uma esperança e quando surgiu a oportunidade, eu agarrei-a com as 2 mãos. E o que é certo é que o museu hoje é, confesso, um orgulho meu e de toda a gente que o visita, todos os esportistas, e é uma admiração geral, sem exceção de toda a gente. Jorge Nuno Pinto da Costa sempre acalentou essa ideia de ter um espaço de memória, contribuísse de modo decisivo para a autoestima, não só dos portistas, mas dos portuenses.
Porto, o João Nuno Pinto da Costa, é uma figura marcante. É a pessoa que no mundo mais anos tem como dirigente, mais 2.500 títulos conquistados durante a sua presidência nas diferentes modalidades através da história do Futebol Clube do Porto. É também uma forma de aprendermos a história da cidade do Porto, a história do país e um bocado, olha, a história de todo o mundo, porque se vai cruzando esta ao longo deste século com muitos acontecimentos marcantes da nossa história da humanidade. Me lembro que era um dia, estávamos a almoçar, presidente e eu, e falamos de treinador, e eu lhe disse, ma por que não pensate a Sérgio Conceição? E ele me disse, mas não, eu estou a pensar. Meus princípios e meus objetivos eram iguais aos do presidente. Então, eu acho que mais do que o valor do contrato, eram os valores que estavam em cima da mesa, que fez com que o presidente, em 5 minutos, achasse que eu seria o treinador ideal. Era quase uma missão para mim, voltar ao clube e tentar ganhar com o presidente. A identificação que eu tinha com o Pedroto, sinto que tenho com o Sérgio Conceição, que sinto um irmão mais velho, porque acompanhei toda a sua carreira. Ele veio para o Futebol do Porto com 16 anos, já eu era presidente, portanto, acho que tem muitas parecenças a minha relação de um com o outro. Somos, acho eu não tenho certeza, duas pessoas muito competitivas que adoram ganhar. Se ele não achasse que eu tinha capacidade, ano após ano, para ganhar, que é aquilo que ele quer como eu, por muito boa relação pessoal que possa ter com ele, ele nunca deixaria aqui mais tempo do que aquele que ele achava que eu devia estar enquanto treinador de Futebol do Porto e tivesse capacidade de ganhar jogos que dão títulos. Quando ganha não só o Porto, não sei se isto tem conveniência, mas no outro dia quando o Benfica perdeu, foi uma alegria lá em casa. Se me quiser, cortem. A minha irmã é uma portista doente, é a única portista que eu conheço que acha que o Sérgio Conceição é calmo demais, que devia logo, quando os árbitros se metem com ele, que era logo dar-lhes um murro. E eu digo, não digas isso ao Sérgio, senão ele acha mesmo que é calmo. Mas o presidente não, sinceramente, mesmo nos estágios e nas concentrações que tínhamos, passa sempre uma calma e uma confiança, no fundo, muito grande. Essa é a imagem, além dessa forte presença, como eu já falei, às vezes até com ele falar através dos seus silêncios. Agora, sinceramente, estou a falar enquanto treinador, já é capaz de mandar o seu bitite. Já. Uma ocasião, num jogo que vínhamos do Chipre e tínhamos perdido, eu senti-me indisposto. Disse-lhe, tem um problema nesta válvula, que é a válvula aórtica, e é, digamos, a válvula, se pode chamar, são todas importantes, mas é a válvula mais importante do coração. E eu, quando fui para a operação, eu estava convencido que ia morrer. E eu, na véspera da operação, estive no Dragão, durante a tarde, a escrever uma carta a várias pessoas, aos meus filhos. Fiz o comunicado da minha morte, fiz o comunicado de que tinha sido operado e que tinha corrido bem, para não haver alarmes. Portanto, estava perfeitamente tranquilo e convencido. E só me lembro de, ao fim de 24 horas, acordar, abrir os olhos e ver muitas luzes. E só disse assim, porra, estou vivo. E voltei a adormecer. E dormi mais 24 horas. A situação correu muito bem, muitíssimo bem, de tal forma que, ainda hoje se fala na cirurgia cardíaca do presidente Pinto da Costa, que ele, passado muito pouco tempo, estava a dar apoio a doentes entusiasmados a ser operados, a dizer que a cirurgia não custava nada. Primeiro fiquei satisfeito de não ter morrido. E hoje tenho pena de ter rasgado as cartas que tinha escrito. Ajuda muito a acreditar, como eu acredito, que há vida após a morte. Fantástico, ao fazer 21 anos, como o Presidente do Futebol do Porto, não podia ter tido realmente melhor prémio. Quando vou a Fátima, nunca vou para pedir nada, vou muitas vezes para agradecer coisas que acontecem.
não sei se tu já foste, um dia experimenta ir, que é fantástico, é, por exemplo, ir a Fátima à meia-noite, em que não há ninguém, não há nada, e somos nós e o mundo. É uma coisa que faz bem ao espírito e que dá muita força. No dia em que eu morrer, as minhas cinzas, quero que sejam espalhadas na azinheira que está ao pé da capela de Nossa Senhora de Fátima. Quando eu morrer, não está para já, para não do América. Então, estou mais descansado. Se quando eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há nada mais simples. Tenho apenas 2 datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma coisa e outra, todos os meus dias são vossos. Nos tempos que correm há uma tentação de privatizar esses momentos da nossa vida, de esconder, até de ter vergonha, porventura, de testemunhar aquilo que é a nossa fé. E quando encontramos alguém que tem visibilidade mediática nacional, internacional ou mundial e que não tem complexo algum de rezar, de chorar, de rir, de pedir, de se ajoelhar, de ter consciência da sua limitação, das suas fragilidades, do seu pecado, é alguém que nos ensina a sermos maiores. O Futebol Clube do Porto ocupa muito tempo e por vezes é difícil. Por exemplo, ontem o meu filho fez anos e eu não pude ir jantar como ele queria porque jogávamos em Famalicão um jogo importante para a taça. Por exemplo, em relação à minha filha, houve muitos tempos que não acompanhei o seu crescimento. Tenho pena, mas é o que eu digo sempre, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. A partir do momento em que eu assumi, a família reconhece que muitas vezes é prejudicado. Um pai super presente, portanto, era o meu pai que forçosamente me levava sempre, sistematicamente, todas as manhãs ao colégio. Apesar de que o meu pai sempre foi entre aspas, um animal notívago, mas fazia questão de que eu, às 8 e pouco, estaria sempre nos colégios onde estudei, em vários colégios na cidade do Porto, e era o meu pai que fazia questão de me levar, sempre presente nas minhas atividades. Foi sempre um pai divertido, conversamos muito, falamos muito e temos uma cumplicidade que não se explica. Eu tive uma doença praticamente letal, uma doença gravíssima, e agradeço a Deus e à minha família e mais uma vez ao meu pai o apoio que me deu na altura e focalizando em mim e fazendo o inverso. Se eu visse um filho meu com uma doença que em 99% dos casos é letal e ver o meu filho a partir, seguramente seria o momento mais difícil da minha vida. O Alexandre acompanhou sempre o Porto. Aliás, ele é sócio desde o dia em que nasceu. Os meus domingos eram, sistematicamente, o meu pai ir comigo e com a minha mãe, vermos o Porto jogar onde fosse. Nós fomos nos adaptando a viver a vida dele. Nós fazemos parte dessa vida, mas o Porto também faz. Portanto, o Porto é talvez o meu irmão mais velho. Naturalmente que tem que abdicar da família, abdicar de estar em casa, muitas vezes tem que viajar, fazer milhares de quilómetros, às vezes com chuva, com frio. É um trabalho que eu não desejo a muita gente ser presidente do Futebol Clube do Porto. Crescer com o meu avô, há sempre os dois lados, a parte do presidente e a parte do avô. Apoia-me sempre em tudo, é um grande amigo, é um avô. Não há palavra melhor para eu descrever como avô. Dorme, dorme, meu menino, que a mãezinha logo vem. Foi lavar os teus paninhos à fontinha de Belém. Vês? Ele até tapa os ouvidos para não ouvir. Olha, foi gol do Porto, que ele deu um salto. Olha, ele a tapar os olhos.
Eu, se terminasse hoje, fosse de vela hoje, acho que já tinha tido uma vida cheia, mas acho que este complemento de netos que tu me deste é uma razão a mais para ter vontade de viver, de os ver crescer. Anda a ver se tu vês o avô aí. Anda a procurar o Wally. Senta-te aqui, senta aí ao ver do avô, que o avô vai-te mostrar. Qual é o avô? Ora, vê se tu Vamos vês. procurar, vamos ver se tu descobres qual é o avô. Ali. Aqui. Vai lá mostrar, na ponta. É? Qual é? o avô? Não. É muito parecido esse, não é? É aqui. Tá O avô ali. tinha muito cabelo. O avô é este. Hã? Sim. Sim. Ui, aqui é mais difícil. Não é nada, são todos fáceis. Ora vê, ora vê. A ver aqui. Aqui. Olha lá. É ver. Espetáculo. E agora um difícil, Mi? Um difícil. Aqui é impossível. Nem eu sei onde é que estou. Mas tu não vês. Anda por aqui, anda. Por cima, sobe. Anda. A única coisa que eu quero dos meus filhos e dos meus netos é que se lembrem que eu fiz sempre tudo para que eles fossem boas pessoas, para que fossem pessoas sérias, pessoas humanas e que gostei muito de todos sempre. Quem é a minha princesa? A minha princesa bonita, bonita. Olá. Olha lá. Cai este rabo, limpa-me os sapatos. Tem 2 aninhos já. No privado, tivemos muitas horas sentados a conversar, ele com a lágrima dos olhos, com momentos menos bons da vida dele. E também alguns desgostos no fim de alguma relação, e ele também passou alguns maus bocados, porque todas as relações que teve foi porque gostou e porque sentiu-se bem com as pessoas. Eu acho que todos nós somos pessoas de paixões. E eu não fujo ao vulgar dos cidadãos comuns. Todos nós temos paixões. Na altura trabalhava no banco aqui nas Antas e ele era lá cliente. Recordo-me que desde o primeiro dia em que ele me viu, talvez tenhamos tido uma empatia e realmente começou a ir lá, não diariamente, mas semanalmente. Até que um dia me convidou para irmos almoçar. E se eu aceitaria se me convidasse. E eu disse, claro, obviamente que sim. Foi complicado no início, porque uma pessoa tem aquela ideia do presidente, não é? Aquela figura imponente, que mantém o respeito, mas ele é completamente o oposto. Portanto, numa vida a dois, ela é espetacular. É uma pessoa super divertida, com um sentido de humor fantástico. E ele realmente é apaixonado, é por poesia e fado. Quando acorda, começa a ouvir o fado, ouve no carro. Fado gosto muito, desde jovem, que me habituo a ir às casas de fados. Tem temas profundos, grandes poetas são os cantados em fado, até o Camões, e depois todo aquele ambiente e a forma como cantam é uma das coisas que eu gosto muito, é o fado. Há gente que fica na história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste. Ele gosta muito da guitarra portuguesa, gosta de me ouvir tocar, pronto. Eu digo normalmente sempre um instrumental e normalmente ele puxo sempre para ele declamar. Então,
E não lhe apetece divertir-se um bocadinho? Estou-me a divertir. Já sabe o que é que eu espero de si. É que me vai embora. Não é nada. Oh, grandes olhos outonais, místicas luzes, mais tristes do que o luar, solenes como as cruzes. Oh, olhos pretos, olhos da cor da capa de Hamlet das gangrenas do Senhor. Olha acolá tantos estúpidos, meu Deus, morrendo disto, se vão para o reino dos céus. Criei muitos amigos ao longo destes anos, criei também alguns inimigos, mas costuma-se dizer que quem não tiver inimigos é porque alguma coisa está mal. A legitimidade do Dr. Pinto da Costa como presidente do Futebol Clube do Porto não está só na sua felina capacidade de adivinhação dos bons jogadores e da sua capacidade de gerar vitórias. Porque o que é curioso, e eu um dia disse isso numa mensagem que mandei ao Dr. Pinto da Costa, é este derramar de alegria sobre tantos. Talvez não haja um ato mais divino dentro dos atos humanos do que a capacidade de derramar alegria entre muitos. Quando o Futebol Clube do Porto tem um líder como Jorge Nuno Pinto da Costa, a nível do rigor, a nível da disciplina, a nível do dia-a-dia, a todos os níveis, a exigência, o respeito que os jogadores têm por ele, eu no fundo costumo dizer que o Futebol Clube do Porto é Jorge Nuno Pinto da Costa e Jorge Nuno Pinto da Costa é o Futebol Clube do Porto. Eu conheço o Pinto da Costa, o Jorge Nuno e depois o Pinto da Costa e depois os dois. Acha que eu poderia alguma vez ter coragem, mesmo que soubesse que ganhava, de me candidatar contra a quem nós devemos pôr tapete para passar? Bem, das duas, ou quem faz isso não sabe o que é o Porto, não conhece o Porto, não sabe como é que o Porto existe. Portanto, são mentes novas que não conseguem entender este fenómeno. Então, quer dizer, é quase que uma negação, ou sei lá. Eu gosto da ironia do Presidente. Tenho por ele um apreço único e singular. Recentemente, não temos falado tanto. A última vez que estivemos juntos, penso que foi na final da Liga dos Campeões, Chelsea-Manchester City, aqui no Dragão. E é uma pessoa que é amigo do amigo, mas quando mesmo o amigo, por vezes, vai contra o Futebol Clube do Porto, ele aí é insuportável, no bom sentido da palavra. Se nós vivermos só para nós, a vida não tem razão de ser. Tu não podes ser feliz, ninguém pode ser feliz, sentir que ao lado há pessoas infelizes. Agora, para mim, estou na varanda da Câmara e vejo 100.000 pessoas ali a festejar, eu não estou-me a festejar a mim, nem eu sinto-me contente por elas. Se não formos úteis aos outros, não se justifica o que nós fazemos. Estamos hablando de un presidente que lleva 41 años al frente del club y es el presidente con más títulos de la historia del fútbol mundial. Es un presidente que cambió la historia del Oporto, lo situó en la élite del fútbol europeo. Pinto da Costa es historia del fútbol portugués y del fútbol mundial. Bueno, a mí siempre me ha merecido un respeto y admiración. Tenemos una muy buena conexión y podemos decir que tenemos amistad, ¿no? Y esto es muy bonito. O respeito que tinha por ele com 18 anos continua a ter hoje. Quando, Paulinho, como é que estás? Paulinho. É uma mistura de respeito e de carinho, porque quando o vejo, a minha fé é agarrá-lo e dar-lhe logo beijinhos, isto é. Para mim é uma pessoa como meu pai desportivo mesmo. Isto é, quando o vejo, o carinho que tenho, o respeito que tenho por ele, é só pelo meu pai. Quem fez Pinto da Costa partiu o molde. Não é possível replicá-lo. O que eu temo é que o tentem replicar. Nunca mais vai ser igual. Isso
Pode ter até mais êxitos, mas igual nunca mais vai ser. Eu em casa, a minha família foi sempre tratado por Nuno e no colégio era Jorge porque era o meu primeiro nome. De modo que para uns era Nuno, para outros era Jorge. E eu costumo dizer que tinha 2 nomes e perdi os 2 nomes porque passei-me a chamar Presidente. Um dia hei de recuperar os meus nomes. Há gente que fica na história da gente. Eu sei que vou ficar na história de algumas pessoas, de algumas instituições. E quem achar que não fico na história, também não me faz importância nenhuma, porque eu nunca fiz nada na vida para ficar na história. A vida do Futebol do Porto teve um início que foi em 1893 e nunca terá fim. Nós temos que ganhar e no dia seguinte estar a pensar como é que vamos ganhar novamente ou o que é que temos de novo para ganhar.